Saudações rubro-negras, fala aí galera do Fanatis Rubro-Negra, meu nome é Alan Castro, mais uma vez estamos aqui trazendo notícias, novidades sobre o mais querido, notícias do Mengão para vocês, beleza? Já vou pedir para vocês aí que se inscrevam no canal, tá? Dê essa moral pra gente, assine as notificações para que você seja avisado de todos os vídeos novos que são postados, todo o conteúdo que a gente coloca à disposição de vocês. Beleza? Se estiverem gostando, podem curtir, podem compartilhar o nosso conteúdo, nossos vídeos. Se não tiverem, também podem criticar, pode deixar aí nos comentários o que você está achando ruim, entendeu? O que a gente pode melhorar, isso ajuda demais aí para que a gente continue trazendo material, trazendo informações para vocês e ajustando aí o nosso trabalho para que fique cada vez melhor. Beleza? Então a gente conta aí com vocês desde já. Vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre a estreia do Flamengo no Carioca, né? Segue aí a preparação do Flamengo para a estreia do Carioca, que será no dia 12 de janeiro, uma quinta-feira, ok? Às 21h30. Como eu falei num dos últimos vídeos, a transmissão será do Grupo Bandeirantes, da Bandeirantes, tá? Para todo o Brasil. Ela que ganhou, né, o direito de transmitir o Campeonato Carioca. E eu até pedi no outro vídeo uma moral aí para que vocês acompanhem na Bandeirantes, dê uma força aí para que eles tenham também um retorno bacana, né? Eles estão estreando aí como transmissor, como essa transmissão do Carioca, mesmo sendo uma empresa paulista. Mas aí a gente ficou sabendo que a maioria de vocês deve ter acompanhado aí essa, entre aspas, polêmica, essa situação que aconteceu aí do ex-jogador Carlos Alberto. Eu não vou ficar falando muito sobre isso não, que tomou aí uma canetinha maravilhosa aí do nosso querido Arrasca, e aí deu uma surfada aí nesse momento, e tá aparecendo em vários lugares, em vários vídeos, vários youtubers estão falando sobre isso, por isso eu não quero dar muito continuidade a isso. Contudo, ele foi selecionado, não sei se por conta dessa polêmica, para ser um dos comentaristas do grupo, né, da Bandeirantes, que vai transmitir os jogos do Carioca, tá? Não só do Flamengo, é claro. E aí muitos torcedores não gostaram, né, por conta de algumas declarações que ele falou, e porque ele mesmo disse num podcast até do Getúlio Vargas, que vai ser um dos apresentadores, a gente vai passar aqui em relação aos profissionais que a gente teve acesso, que agora diz que o Arrasca está, né, que ele está de olho no Arrasca, vamos dizer assim, porque se o Arrasca fizer alguma bobagem, for jogar mal, ele vai descer a lenha. Ou seja, está trazendo essa questão que aconteceu, o pessoal, ou para apimentar seus comentários, ou realmente para aproveitar ali o espaço, a posição que ele vai ter, para ficar falando mal do jogador. Eu acho que ele ainda ainda dói, ainda está doendo essa caneta aí que o Carlos Roberto tomou no Jogo das Estrelas, tá bom? Isso porque foi dia 28 de dezembro, nós já estamos no dia 10, 11 aqui de janeiro, e ele ainda está doído, ainda está dolorido, né? Mexeu demais com o brilho do jogador, ex-jogador. Beleza? Então aproveitando aqui, mas assim, independentemente disso, a gente vai querer assistir os jogos do Mengão, né? Até porque começa um ano novo, uma temporada nova e um trabalho novo da equipe do Vitor Pereira. Que, aliás, alguns setoristas têm elogiado a preparação técnica dos jogadores, a maneira como os jogadores têm se portado, né, para cumprir os exercícios, para cumprir as determinações, tentando entender aí o que espera essa equipe técnica. Isso tem sido motivo de elogio, não só das pessoas que cobrem o dia a dia do Flamengo, mas da própria equipe técnica do Vitor Pereira. Beleza? Então a gente tem expectativa de um bom jogo na estreia, tá? Eu vou trazer aqui a escalação do Flamengo para essa primeira partida, né? Lembrando que nessa primeira rodada o Flamengo vai usar os jogadores da base, né, os jogadores sub-20, mas que a partir da segunda rodada do Carioca, o Vitor Pereira já pretende começar a colocar os jogadores considerados principais para pegarem ritmo de jogo, visando as 3 taças que vão disputar em fevereiro. Janeiro e fevereiro, ok? Então vamos lá, escalação provável do Flamengo: Matheus Cunha, Wesley, Noga, Cleiton e Ramon, fechando ali a zaga. Igor Jesus, Vitor Hugo e Matheus França, e Thiaguinho, Mateusão e Werton. Tá? Acredito que esse aí você deve jogar com 2 atacantes abertos. E aí esse meio de campo seria Igor Jesus, Vitor Hugo e Matheus França. Alguns desses jogadores já estiveram aí já figurando entre os profissionais, inclusive estreando alguns jogos como titulares, né?
já fizeram gols, já fizeram boas partidas, já foram elogiados, já estão sendo observados às vezes por outras equipes de fora, né? A gente fica sabendo até do Matheus França aí, que já tem muita gente de olho lá fora. Levaram recentemente o jogador aqui do Palmeiras, né, que se destacou, o Endrick. E esses jogadores cada vez mais jovens saem do Brasil. Mas é uma boa equipe, é uma equipe com jogadores com potencial, bons garotos aí. E eu acho que o Flamengo tem tudo para fazer uma boa apresentação e sair dessa primeira rodada com uma vitória. Beleza? Então assim, mais uma vez eu venho pedir, apesar dessa, não vou dizer pisada de bola, mas dessa escolha, né, do Grupo Bandeirantes em colocar o Carlos Alberto como um dos comentaristas, será a emissora oficial, então a gente vai ter que acompanhar, né? Uma das opções seria acompanhar na televisão aberta, né, pela Bandeirantes. Ou então pela Flá TV+, eu nem sei se ela vai transmitir esse ano, para ser sincero. Então assim, a equipe que a gente teve acesso vai ser Rob Porto e Sérgio Maris como narradores, tá? Eu gosto muito principalmente do Rob Porto como narrador, eu acho ele um bom narrador. Os comentaristas, todos eles jogadores, Washington, Coração de Leão, Atisson, Ricardo Rocha e Carlos Albert, né? Eu acho que a intenção foi trazer jogadores que tenham vínculos com os principais, com os 4 grandes clubes do Rio, tá bom? E apresentadores, o Getúlio Vargas, né? Que todo mundo já sabe da relação dele com o Flamengo, e a Glenda Kozlovski, eu sempre esqueço sobre o sobrenome dela, tá? Então essa aí será mais ou menos a equipe que deve trabalhar no Campeonato Carioca pelo Grupo Bandeirantes. Beleza, gente? Deixa eu ver o que mais aqui a gente tem para hoje. Bom, falando em direito de transmissão, ainda segue uma briga aí grande pela emissora brasileira que vai ter o direito de transmissão do Campeonato Mundial a ser realizado agora em fevereiro, em fevereiro, próximo mês. Ok? Se sabe que Bandeirantes, SBT, Record e a Rede Globo estão nessa disputa aí para conseguir o direito de transmitir como emissora oficial aqui, pelo menos aqui para o Brasil. Beleza? Logicamente, por ter uma equipe brasileira, cresce o interesse dessas empresas, porque sabe que a audiência vai ser muito grande, seja para os torcedores do Flamengo, seja para os torcedores que vão torcer contra o Flamengo, né? É um grupo muito grande de pessoas, a audiência com certeza vai ser muito boa para aquela emissora que levar, ok? A FIFA já se posicionou com relação a algumas questões, né, para essa transmissão do Campeonato Mundial, inclusive a possibilidade de se transmitir via streams, né, acho que é o FIFA Plus, tal qual foi na Copa do Mundo. Então vamos aguardar aí nos próximos dias, deve ter uma definição nesse sentido, até pela proximidade com o início da competição. Beleza? Então, galera, falando agora um pouco de mercado da bola, nós tivemos algumas notícias aí nesses dias, né? Como eu havia falado no outro vídeo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel tinham viajado na sexta-feira rumo a Buenos Aires para tratar da contratação do goleiro Agustín Rossi, né? E que talvez aproveitar essa viagem para ver a possibilidade de conversar já com os representantes do Juan Quintero, né? O armador colombiano, que também está muito aí em foco na expectativa do Flamengo finalizar essa contratação. Ok? Então assim, sobre Rossi, tudo certo entre o goleiro e o Flamengo, já saíram notícias aí oficiais em vários lugares que o goleiro assinou com o Flamengo, acertou, né, esse contrato com o Flamengo. Contudo, resta ainda aquela pendência contratual, porque na verdade, apesar de ele já poder assinar um pré-contrato com uma outra equipe, né, ele ainda está contratualmente preso à equipe do Boca Juniors até mais ou menos o meio do ano. E aí se teve notícia recentemente que Riquelme, que hoje assume ali que está no comando do Clube Boca Juniors, tem feito de tudo para não responder, não receber, não conversar, não atender, fugir literalmente dos representantes do Flamengo, porque eles temem a saída do goleiro de imediato. Eles ainda teriam, né, até então, uma expectativa de conseguir reverter essa situação, mas o goleiro não quer ficar lá. O goleiro já assinou o Flamengo, agora é oficial, e não há porquê. Eu acho que é muita imaturidade, na minha opinião, dos dirigentes não quererem receber o representante do Flamengo. Mas de fato é isso que está acontecendo. Ele não estava na cidade, não respondia às tentativas de contato, e falou que estava de férias, só ia voltar tal dia. Enfim, não houve esse encontro como foi planejado, e então o Flamengo não pôde nem sentar-se à mesa
com as pessoas, né, do Boca Juniors para conversar sobre essa possibilidade. Não houve nem o início das tratativas para que pudesse ser vislumbrado a liberação de imediato do goleiro. E há quem diga que isso não deva avançar, tá? Já tem alguns setoristas, inclusive, se não me engano, o Fred Gomes, não foi ele, acho que foi o René Casagrande, desculpe, René Casagrande já afirmou, né, numa postagem dele, que isso não deve acontecer, tá? É a postura do Boca Juniors. Mas esse é apenas o primeiro momento, o primeiro mês, né? De repente as coisas apertam lá, ou então muda-se a posição, o entendimento, ou o goleiro com seus representantes faz alguma pressão. Isso tudo pode mudar, não quer dizer já que de imediato, que até o meio do ano não sai, não tem jeito. Pode ser que sim, pode ser que não. Então vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo, ok? Seria muito ruim para o Flamengo que o goleiro já não viesse por agora, preferencialmente para disputar o Mundial. Ainda sobre ofertas, houve a informação de que o lateral direito Rodrigo Conceição foi oferecido ao Flamengo, tá, aos representantes dele. O jogador que hoje está vinculado ao Porto é um lateral direito, né? Nós tivemos a saída do Rodinei, mas que no primeiro momento não há interesse, pelo menos a informação que a gente apurou, tá? Até porque o Flamengo, segundo a equipe do Vitor Pereira, eles já estão satisfeitos com a posição, tendo 2 representantes, hoje o Varela, que é um lateral de seleção, da seleção uruguaia, e o Mateuzinho, que já figurou várias vezes aí como titular, né, inclusive alternando essa posição à época com o Rodinei, e que, assim, apesar de achar que ele ainda pode se desenvolver mais, há quem diga que ele também não deve se desenvolver, assim, apresentar um futebol muito diferente do que ele já tem hoje, mas de qualquer forma ele tem dado conta do recado, digamos assim, em partidas até que ele se destaca, ok? Mas qual que seria a vantagem? A vantagem é que no caso do Rodrigo Conceição, o Porto poderia emprestá-lo sem custos, e isso pode ser interessante para o Flamengo e para o plantel, né, como um todo. Então vamos aguardar aí se vai avançar alguma coisa nesse sentido. Da bola, tá? Lembrando também, se eu não falei no outro vídeo, que ainda há algumas conversas sobre Talisca, jogador que estava na China, né? Parece que ele vai romper, ou já rompeu com o clube chinês, e que talvez o Flamengo já teria tido algumas conversas com representantes do jogador, tá? Detalhe importante que eu esqueci de dizer, até trouxe aqui, caso o Flamengo não deve entrar, né, em leilão para disputar aí o Juan Quinteiro, não deve aumentar demais a proposta que ele pensou, até por causa desse risco de físico que digamos assim, as pessoas que estão tratando entendem que há, né? Mas que já saiu notícia recentemente, até pelo youtuber que acompanha o Flamengo, o Flazoeiro, que Jorge Carrascal, né, um jogador também colombiano, também meio ofensivo, que jogou aí pelo River nessa última temporada, mas que pertence ao CSKA, né, de Moscou, seria o plano B, né, para uma alternativa caso a contratação, as negociações com o Quinteiro não avance, ok? Eu trouxe aqui algumas informações pelo Transfer Market, né, pelo site Transfer Market, de Jorge Carrascal, jogador de 24 anos, 1,80 m de altura, como já falei, é um meia ofensivo, e que hoje, segundo o portal, estaria avaliado em 6 milhões de euros. Ok? Não sei se esse é o valor final, né, de uma possível negociação. Me parece que o Vitor Pereira já tinha pedido esse jogador, acho que ainda como comandante do Corinthians, né, mas que não veio. E aí seria uma boa opção a Quinteiro. Um jogador mais novo, um jogador que tem potencial também para desenvolver. E aí eu deixo com vocês essa possibilidade de dar sua opinião, né? Se vocês acham, se vocês conhecem o jogador, se vocês acham que é uma melhor opção até do que Quinteiro, se vocês acham que Quinteiro é muito melhor e mais experiente que ele, e a gente vai trocando uma ideia aqui conforme as pessoas vão comentando. Beleza, galera? Então é isso, essas foram as informações desse vídeo de hoje. Agradeço sempre aí quem está acompanhando o trabalho, quem está vendo nossos vídeos. Peço que se inscrevam, quem ainda não é inscrito, e compartilhem, curtam nossos vídeos. E comentem aquilo que quiserem também, né, qualquer assunto que seja. Mengô, tá bom pra gente. Vamos interagir aí, vamos ajudar o site a crescer, ao canal crescer. Beleza? Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras, até a próxima. Esse ano promete. Vambora, Mengão!